Será que vale a pena investir no Fiagro Vigia 11? É um fundo muito conhecido e muitas pessoas me mandaram mensagem para eu fazer um vídeo como esse para te ajudar. E hoje eu vou pegar o relatório gerencial, nós vamos analisar juntos para ver se de fato vale a pena ou não vale a pena investir no Vigia 11, que é um Fiagro. Seja muito bem-vindo ao canal do Produtividade Financeira. Aqui eu te ensino a ter renda passiva, mas com qualidade de vida. Me chamo Renan Diego, muito prazer. Hoje eu trouxe aqui o relatório gerencial do Fiagro Vigia 11. Para quê? Para te ajudar a gente entender se vale a pena ou se não vale a pena você investir nesse fundo. Então o que é um Fiagro, Renan? Basicamente é um fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Para ficar bem tranquilo, é você simplesmente investir como se fossem fundos imobiliários, mas atrelados à área do agronegócio. E os fiagros, normalmente esses fundos, eles podem ter tanto a natureza rural, ou seja, imobiliária rural, fazendas, esse tipo de coisa, plantações, como podem também trazer parte mais de atividades relacionadas ao agronegócio, tá? Então eu tô aqui com um relatório para a gente começar a entender um pouco sobre isso. Mas antes, já deixa o teu like, se inscreve no canal e aperta no sininho para ativar as notificações, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar alguém se você compartilhar com ele também. Então vamos lá, eu baixei aqui o relatório gerencial para a gente fazer uma análise, ver alguns números, entender um pouco mais o que a gente tem que ficar de olho, o que está tranquilo para a gente poder investir, para vocês entenderem um pouco mais, tá? Eu fiz alguns highlights aqui para vocês pegarem. Então esse é o relatório, era o último, né, disponível, ou seja, o último mês disponível. Eles liberam normalmente no dia 15 de cada mês, para você ver sempre em tempo real e atualizado, tá bom? Então aqui, ó, basicamente, o que tem interessante aqui, comentário do gestor, eles estão distribuídos em 30 ativos, tem um total investido de 858,6 milhões de reais, isso aqui é muito legal. O objetivo do fundo, o fundo tem como objetivo o investimento preponderantemente em certificados recebíveis do agronegócio, CRA. Aqui já fica claro que ele é um fundo que não vai estar investindo em imóveis da área imobiliária. Por ser um fiagro, obrigatoriamente precisa estar na área imobiliária. Mas ele vai focar, ou seja, o foco dele, o objetivo desse fundo, ele é papel. CRA é papel. Mas a gente não chama fundo de papel nesse caso, que é fiagro. Então, fiagro, tanto papel investindo em CRA, quanto investindo em fazendas, coisas desse tipo, tudo a gente chama de fiagro, tá? Então aqui já é um ponto importante para você analisar. O volume médio diário de negociação foi de 3 milhões, né, no último relatório, e ele está com 170.774 cotistas. Então isso aqui é bem legal, porque ele representa 33,9% do número total de investidores de todos os fiagros listados no mercado. Então isso mostra que ele está aí com mais de 30% da fatia do mercado de fiagro. Então é um fundo bem sólido, bem consolidado, apesar de ter pouco tempo, porque os fiagros como um todo eles têm pouco tempo, mas é um fundo que, cara, bastante negociação, isso mostra que tem uma boa liquidez. Então se eu quiser vender esse fiagro, eu consigo vender facilmente a mercado, preço que está a mercado, porque ele tem uma alta negociação, mais de 3 milhões de reais. Então isso aqui é ótimo para a gente que está olhando para esse fundo. Aí se a gente olha aqui, a gestão é da Valora, gestão de investimentos, tá? Que é bem interessante também, e a administração, BTG Pactual. Então BTG é uma baita administradora. Então, maravilha. Aqui tem um ponto adicional que eu quero que você preste atenção nesse fundo. Foi o único ponto que me saltou assim um pouquinho de atenção, que são os CRAs que eles têm na carteira deles, mas os CRAs da Languiru. Por quê? A Languiru, ela está passando por um processo de recuperação judicial e tudo mais, e ela não pagou no último mês o que deveria relacionado aos CRAs. Então ele está inadimplente no pagamento, mas eles estão acompanhando de perto, conforme ele fala aqui, ó, conforme informaram os relatórios, a gestão permanece acompanhando de perto os próximos passos da cooperativa com a apresentação do plano de liquidação, o qual está avançando para a quitação de suas dívidas com a venda de parte dos seus ativos. Então, eles estão acompanhando de perto porque eles vão vender parte dos ativos para poder quitar essa dívida. Então, isso é bom, profundo, porque vai acabar sendo negociado, mas não sabe-se quanto tempo. E aí a pergunta, quando você vê algo assim, isso é normal, CRA, sabe? Porque CRA vem de cooperativas, às vezes ela pode quebrar, e o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: tá bom, qual a exposição desse fiagro em relação a esse CRA, dessa cooperativa? Porque, por exemplo, se ele tiver 50% de CRA nessa cooperativa, ferrou. 50% comprometido. Então a gente vai ver se vale a pena ou não investir no Fiagro Vigia 11, tá? Seguindo aqui com o relatório, ele vai mostrando aqui a distribuição dos resultados,
fala aqui o histórico de rentabilidade versus distribuição. E aqui ele traz a carteira dos ativos, que é o que eu falei. Atenção aqui, ó. Então, eu identifiquei que ele tem aqui 3 CRAs da Languiru. Tem esse daqui, onde ele tem 4,83%. Tem esse outro que ele tem 4,42% e esse que ele tem 2,22%. Isso aqui é a porcentagem do patrimônio líquido, ou seja, do total que ele tem de patrimônio. Somando isso aqui, dá mais ou menos 9,4% de exposição do patrimônio líquido em relação aos CRAs dessa cooperativa da Languiru. Então isso não impacta muito, né? Porque menos de 10% não vai comprometer tanto. Então isso é um ponto que, beleza, né? Vamos só ficar de olho, acompanhar, mas não é algo que, ferrou, esse fundo está quebrado, algo do tipo. Não, menos de 10% ainda é aceitável, ok? E aí a gente segue aqui, ó, a exposição, como eu falei, desse Fiagro, ele é papel, então ele sempre está investindo em CRAs, e principalmente atrelado ao CDI. Então ele sempre está buscando CDI mais alguma taxa. Então a média, se a gente for ver, ó, aqui ele mostra todos os cupons que ele tem, que é o CDI mais 4,7, CDI mais 5,15, CDI mais... Então todos os CRAs aqui, ó, dá uma média de 5,1% ao ano. Outro ponto relevante é o tempo de duração do contrato. Então aqui, o tempo médio de duração está em 1,8 anos. Então ali mais ou menos 2 anos para fazer renovação do contrato ou simplesmente trocar, né? Então o CRA vence, a gente compra outra e é assim que funciona. Isso é importante porque se tivesse tudo 6 meses, estaria muito próximo. Então estaria muito arriscado você investir nele. Mas 2 anos, eles vão sempre estar recapitulando, isso é uma média. Alguns vão terminar agora, outros vão demorar um pouco mais. Isso aqui é legal para você estar antenado também. Ele está falando aqui que está 100% posicionado, né, em CRA e indexado 100% ao CDI. Ele até fala aqui, ó, o objetivo do fundo é entregar rentabilidade tendo como referência o CDI mais um prêmio. Dessa forma, a gestão busca concentrar os ativos do fundo em CRAs que possuem indexador ligado ao CDI. Neste momento, a gestão não está buscando realizar investimento com indexadores ligados à inflação, que é o IPCA. Então, nesse momento, ele está sempre posicionado ao CDI. Renan, o CDI está caindo porque a taxa Selic está caindo. Sim. Então, naturalmente, os CRAs vão ficar cada vez menos interessantes como a renda fixa, como os fundos de papel. Normal. Só que, conforme a taxa Selic vai caindo e vai estabilizando, a inflação tende a subir. E eu acredito que o gestor ele vai começar a se movimentar para pegar a oportunidade também atrelada ao IPCA. Então, só a gente ficar de olho, é um fundo que paga bons dividendos, né? Então, ele paga um dividendo de bem alto, a gente vai ver daqui a pouco. Por quê? Porque o CDI estava muito alto. Então, ele tá pegando um pouco desse vestígio, o CDI ainda está alto, né? Aí, mas quando ele começar a cair e cair bem, aí que a gente vai sentir um pouco mais. Em relação à alocação por segmento, o fundo atualmente possui maior exposição nos segmentos de cooperativas e de distribuidoras de insumos agrícolas. Aqui tem a distribuição, né, que ele mostra, então ele está bem posicionado aqui em distribuidora, 45,3% e 44,7% em cooperativas. Aí tem uma fatiazinha ali de indústria, e aí tem uma pequena fatia aqui dos outros, né, mas a grande porção dela está em distribuidora e cooperativa. Aqui a exposição geográfica da carteira, eles estão em 3 estados, né, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Então, está bem diversificado, né? Não está em um único local. Então, acho que isso aqui é legal também, apesar de ser CRA, mas é legal você não, né, tá um pouco diversificado. Aí aqui fala um pouco dos rendimentos, o histórico de rentabilidade. E aqui traz em detalhes os ativos. Tá? Ó, ele mostra aqui os ativos, como é que é. Tem uma fotinha também que você consegue ver a estrutura, que eu achei bem legal, né? Porque aí você vai conhecendo um pouco mais as cooperativas e distribuidores que estão emitindo aqueles CRAs que o Fiagro está investindo, né? E aqui, por fim, ele mostra o desempenho no mercado secundário, também, para quem está começando, não afeta tanto, porque ele que vai estar movimentando mesmo a própria gestão do Fiagro. E agora eu quero te mostrar os dividendos e o PL, tá? Eu vou abrir aqui o Status Invest para a gente ver juntos. Olhando aqui para o Dividend Yield do Vigia 11, ó, nos últimos 12 meses, 17,41%. Baita dividendos. Então ele pegou os CRAs, tipo CDI mais 6, CDI mais 5, CDI mais 4. Quando o CDI estava lá em 13, uau, né? Tava pagando muito. Mas agora está começando a cair e a gente começa a ver esse impacto aqui, né? Ó, no último mês ele pagou 11 centavos, que equivale a 1,34%, que é muito bom, diga-se por sinal. Mas se a gente for ver aqui, ó, 2023, ele vem caindo
e ele está pagando um pouquinho menos que o ano passado, justamente por essa queda da taxa Selic que impacta no CDI. Quando a gente olha aqui para o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, ele está em 0,86, então ele está descontado. É um bom momento de entrada e, inclusive, a gente pode ver aqui ó, que ele teve uma queda nos últimos 12 meses, uma desvalorização de 15,60%, justamente porque algumas pessoas estão tirando, ou seja, grandes fundos que investem nesse Fiagro, talvez está tirando posição dele para se colocar em outro lugar, enfim, algo nesse sentido, e teve essa exposição. Por quê? Porque o CDI está caindo. E aí, naturalmente, as pessoas olham muito para o dividendo, tá? Então, isso aqui é um ponto importante, mas eu realmente acredito que é uma boa oportunidade para você que está querendo dar os primeiros passos no Fiagro. Não recomendo ser um dos primeiros fundos imobiliários para você investir, mas se você já tem alguns fundos imobiliários de tijolo, papel, shopping center, galpão logístico, renda urbana, o próximo passo é você ter um Fiagro sim, tá bom? E aqui a gente pode ver que ele está bem descontado em relação ao valor do patrimônio dele. Eu tive que analisar isso aqui, eu não tinha o Fiagro na minha carteira, né? E eu vou passar a colocar ele na minha carteira porque eu vi uma boa oportunidade aqui para começar. Não vou colocar mais que 2% do meu capital aportando em FI, então, ou seja, eu tenho lá um balanceamento da minha carteira onde eu tenho 100% de FI. Desses 100% que eu invisto em FI, eu vou estar colocando mais ou menos 2% nesse Fiagro e eu vou acompanhando outros por aqui. Agora me diz, esse tipo de vídeo te ajuda? Então deixa o teu like, não esquece de se inscrever no canal, isso é importante pra gente, e compartilha com aquelas pessoas, grupos de WhatsApp que você sabe que esse vídeo vai ajudar também. Esse vídeo não caracteriza uma recomendação de investimento, tá bom? Sempre busque analisar e tomar suas próprias decisões de investimento com conhecimento. Então é isso, um grande abraço, muita produtividade financeira pra você e pra sua família, e ó, bora evoluir!